A gente fala agora a respeito dos lipídios e das lipoproteínas, né? A gente até já comentou a respeito deles lá na disciplina de Introdução à Bioquímica, mas agora a gente vai desmembrar os principais grupos, né, que são avaliados na dosagem de lipídios no laboratório de análises. O primeiro que a gente vai comentar a respeito é o colesterol. Né? O colesterol é uma molécula de grande importância, né, que está presente em todas as células animais. Eles vão atuar ali na composição dos hormônios, né, os chamados hormônios esteroides. A gente tem como exemplo a testosterona, o estrógeno, a progesterona e até mesmo os mineralocorticoides e os glicocorticoides. Além dessa questão de ser precursor de hormônios, ele vai atuar ali como combustível energético, como componente estrutural das membranas plasmáticas, né? A gente sempre lembra dos fosfolipídios, mas junto com os fosfolipídios a gente também tem um colesterol em menor quantidade, mas temos, né? Atua como isolante, permitindo a condução nervosa. A gente tem ali as gorduras na composição da bainha de mielina dos neurônios, né, atuando ali, ajudando na questão da condução saltatória, previne a perda de calor, né, vai atuar ali como isolante térmico no nosso organismo, mas a gente tem um papel do colesterol muito associado à incidência de infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral, né? Então, esse papel de vilão, ou enxergar o colesterol como vilão, muitas vezes, é por conta dessa associação, né, entre o colesterol e a ocorrência dessas doenças. Só que em questão, a ocorrência dessas doenças está relacionada ao excesso de colesterol, né? Então, a gente precisa parar um pouco de olhar, de tornar o colesterol um grande vilão, porque em determinada quantidade, né, com a quantidade ideal, ele é extremamente necessário e extremamente importante no nosso organismo. O seu excesso é que passa a ser prejudicial e está ali relacionado a essas doenças cardiovasculares. E ele também não é o único fator, né, que pode gerar esses distúrbios. A gente pode dizer que existem tipos de colesterol circulando no sangue, né? Inclusive, o pessoal usa muito o nome de mau colesterol, bom colesterol, e na verdade a gente vai desmistificar um pouquinho isso ao longo das nossas aulas, mas basicamente a soma de tudo isso que a gente está avaliando a gente chama de colesterol total. Então, que é inclusive o nome do exame, né, de um dos exames que é feito no perfil lipídico, o colesterol total. Ele vai medir a quantidade de colesterol do sangue, né, naquele momento da coleta. Ele é uma espécie de gordura no sangue, como as gorduras, né, ele não se mistura nos líquidos. Ele é insolúvel no nosso plasma. Então, a gente não tem, por exemplo, o colesterol sendo transportado através do plasma, né, dissolvido, porque isso não vai acontecer por característica gordurosa, né, de não se misturar com água, é só a gente lembrar ali que água e óleo não se misturam, isso é o que vai acontecer no caso do colesterol. Para que ele circule no nosso sangue, ele vai se associar a algumas proteínas que vão funcionar como transportadoras, né, desse colesterol e das outras gorduras que a gente tem no organismo. Então, ele pega carona, né, nessas proteínas para que chegue aos locais onde ele tem que chegar. No nosso organismo, a origem do colesterol ela pode ser duas. Ela pode ter origem dentro do próprio corpo, com produção interna, e ela pode ter origem externa. No caso da produção interna, a gente vai chamar de origem endógena. É só lembrar que endo significa dentro, né? Então fabricado pelo próprio corpo. E nesse caso, a origem endógena do colesterol ela é o fígado. E a origem exógena, né? Exo, vem de fora, é através da alimentação, né? Então, mesmo nas causas de excesso de colesterol, muita gente às vezes culpabiliza a alimentação. Não é só o excesso de alimentação, não é só a má alimentação que é a causa dos distúrbios relacionados a gorduras, né? Muitas vezes o problema pode estar dentro do organismo, e é isso que se precisa avaliar, tá? Então, a origem endógena no fígado, exógena através dos alimentos. O colesterol dentro do nosso organismo, né, a gente já falou que ele vai circular ali transportado por lipoproteínas, né, ou por proteínas transportadoras de lipídios, e a outra gordura que acompanha o colesterol ali no perfil lipídico são os triglicerídeos, que a gente também vai comentar a respeito nas nossas aulas. Então, os dois grandes grupos de gordura do organismo, né, transportados ali pelo sangue, são o colesterol e triglicerídeos. E os transportadores são as lipoproteínas. Agora das lipoproteínas, né? A gente já viu
que tanto o colesterol quanto os triglicerídeos, eles não conseguem se dissolver no plasma, né? Então eles não são transportados, né, sem que haja um mecanismo de transporte nesse meio do caminho. E esse mecanismo de transporte é através das lipoproteínas, né? Então a gente tem uma série de lipoproteínas que vão estar associadas, né, ao transporte desses dois tipos de lipídios que circulam no nosso sangue. E essas lipoproteínas também, né, o tipo delas principalmente, vai estar associado à ocorrência de uma boa circulação, né, desses lipídios através do nosso corpo, de como eles vão ser metabolizados, mas também relacionadas a processos metabólicos que possam envolver doenças, né, como defeitos em algumas células, como processos inflamatórios, e até mesmo na formação de aterosclerose. Então, o metabolismo das lipoproteínas ele está intimamente ligado ao nosso metabolismo energético, né? Porque são essas proteínas que são responsáveis ou pela deposição, né, acúmulo dessas gorduras na corrente sanguínea, ou a mobilização desses lipídios para outras localidades no nosso organismo. A gente tem, né, aqui nessa imagem, a estrutura básica de uma lipoproteína, né? A gente tem 5 grupos de lipoproteínas diferentes: quilomicrons, VLDL, IDL, HDL e LDL, tá? A gente vai falar a respeito de cada uma delas, mas e a composição delas, ela é um tanto quanto variável. Mas essa aqui seria uma estrutura básica de uma lipoproteína, né? Ela tem uma camada interna, né, que é hidrofóbica, ou seja, não tem água nessa porção, né, porque ela é formada basicamente por ésteres de colesterol e triglicerídeos, então, por ter a parte gordurosa, não tem água. E uma parte externa, que é formada ali por fosfolipídios, colesteróis livres e proteínas. Então, basicamente, essa é a estrutura. O que vai variar de uma lipoproteína para outra é a quantidade de cada um desses componentes ali e tamanho, né? E o que tipo de lipídio ela vai estar transportando. A primeira delas que a gente vai falar são os quilomicrons, né? Eles são moléculas muito grandes de lipoproteínas, são as maiores dentro das lipoproteínas que a gente possui, né? Formada em 85 a 95% de triglicerídeos de origem alimentar, né? Então, basicamente, ela é composta por triglicerídeo, né? Uma pequena quantidade de colesterol, fosfolipídios e menos ainda de proteínas. Então, basicamente, a grande maior concentração desse tipo de lipoproteína são os triglicerídeos, tá? Ela tem uma quantidade tão grande de lipídios, né, muito maior do que proteínas, e isso faz com que a densidade dela seja muito pequena, muito, muito pequena, né? E aí ela flutua no plasma, né? Esse aspecto flutuante, né, no plasma confere a ele um aspecto leitoso, né, e levando à formação de uma camada cremosa quando está deixado em repouso. Então, a tendência dessas lipoproteínas sendo leves, né, promove aquele aspecto turvo do plasma, e em situações onde existe um desequilíbrio na quantidade de lipídios muito grande, são essas lipoproteínas menos densas, né, que vão estar relacionadas com a turvação e com aquele grau, né, de aspecto leitoso que o plasma ou o soro lipêmico vão apresentar nessas condições. E aqui a gente vai ter as VLDL, que são as lipoproteínas de densidade muito baixa, né? Elas são proteínas grandes, mas são menores do que os quilomicrons, né? Bem menores que o quilomicron. São produzidas no fígado também. A sua composição é de cerca de 50% de triglicerídeos, 40% de colesterol e fosfolipídios, né? E 10% só de proteínas. Então ela tem uma alta concentração de triglicerídeos e uma baixa concentração proteica. Dentro das proteínas, especialmente a ApoB100, a ApoC e a ApoE. Como ela é formada principalmente por triglicerídeo, ela é a transportadora do triglicerídeo no organismo, né? Então ela transporta os triglicerídeos endógenos, né? E o colesterol para os tecidos periféricos, tá? Transporta o triglicerídeo dentro da corrente sanguínea e colesterol para o tecido periférico, onde ele vai ser estocado ou utilizado como fonte de energia. Então, assim, a gente tem uma associação muito grande da VLDL com o triglicerídeo. Lembrando que o triglicerídeo, ele, em relação ao colesterol, né, o valor ele é
pouco mais, ou tem que ser um pouco mais baixo, né, relacionado à concentração de gordura, né? A gente vai discutir isso melhor quando falarmos dos valores, né, do exame lipídico, mas como o triglicerídeo, assim, quando comparado ao colesterol, digamos que ele seja um pouco pior, né, dentro do nosso organismo, e a VLDL é a transportadora desse tipo de gordura, as nossas VLDL, né, ou a concentração das VLDL dentro do nosso organismo, ela tem que estar baixa. Porque quanto mais VLDL eu tiver, significa dizer que mais triglicerídeo está ali circulando na minha corrente sanguínea, o que não é legal, né? Então, assim como os quilomicrons, eles são capazes de turvar o plasma, né, de deixar o plasma ou o soro com aquele aspecto leitoso, né, parecendo como se fosse uma nata. A diferença entre eles é que o quilomicron ele fica mais como se fosse uma capa, né? Só na parte superior, como se fosse mesmo uma nata de gordura. A VLDL não. Ela vai turvar ali o restante do plasma porque ela está carregando os triglicerídeos ali em excesso. Então, assim, uma pessoa com uma desregulação, né, nesses níveis de lipídios, né, em especial os triglicerídeos, eles vão apresentar alta concentração de VLDL, igualmente alta concentração de triglicerídeos e o plasma o soro, né, lipêmico, né, com aquele aspecto leitoso e dependendo do grau de lipemia, né, vai se apresentar mais esbranquiçado. As IDL são lipoproteínas que têm densidade intermediária, né? E elas são formadas a partir da perda de triglicerídeo pelas VLDL, né? Então, são formadas a partir do metabolismo delas. A IDL no fígado, ela contém ainda o colesterol e triglicerídeos que vão participar ali do metabolismo dos lipídios. No sangue, elas vão continuar a função das lipoproteínas, né, que são mais pesadas, né, fazendo a entrega ali dos triglicerídeos para os tecidos-alvo, né, que vão possuir receptores específicos para componentes das IDL. Uma fração pequena dessas IDL é captada pelo fígado e o restante, né, após o outro ciclo de remoção dos triglicerídeos pelos tecidos, vai originar as LDL. Então, uma parte das IDL vai para o fígado e o restante origina a LDL. Na coleta de colesterol pela IDL, a gente tem a transformação dela em LDL. Então, ela é uma precursora dessa outra lipoproteína. Resumindo isso que eu acabei de falar agora, né? Como ela é uma proteína intermediária, ela é formada a partir da perda de triglicerídeo pela VLDL. Ou seja, as VLDL vão perdendo triglicerídeos e formam as IDL, que vão participar ali ou no fígado ou no sangue, em cada lugar fazendo ali a sua função. No fígado, né, ela vai participar ali do metabolismo de lipídios, da formação dos lipídios e tudo mais. E no sangue, ela vai participar da entrega, né, desses triglicerídeos para os tecidos adjacentes onde eles vão ser utilizados. Só que à medida em que ela vai recebendo o colesterol, ela vai sendo transformada em em LDL. E isso é um dos motivos pelo qual as IDL elas não são dosadas, nem no setor de bioquímica e nem quando a gente faz a eletroforese de lipoproteínas, que é um outro tipo de exame que vai avaliar esses componentes também. Por quê? Como elas são de caráter intermediário, né, o fato da gente achar mais ou menos dela não significa dizer necessariamente que você tem uma desordem. Em algum momento ela vai estar sendo formada, né, a partir da perda de triglicerídeo ali pelas VLDL, em outro momento ela vai estar dando origem às LDL. Então, como ela é intermediária, a gente perde um pouco desse parâmetro em relação à quantidade. As LDL não. As LDL são as lipoproteínas de densidade baixa, né? São dosadas ali no perfil lipídico, né? São partículas pequenas, né? E que em grande concentração, mesmo em grande concentração, elas sozinhas não conseguem turvar o plasma. Então, a questão de turvação do plasma, aquele aspecto cremoso e leitoso, fica mais a critério das VLDL e das quilomicrons, né? Que são grandes transportadoras de triglicerídeos. Tá? Aproximadamente 25% dessa lipoproteína é composta por proteína, né? Principalmente a ApoB100 em pequena quantidade de ApoC e o resto fosfolipídio e triglicerídeo. As LDL são as lipoproteínas que transportam colesterol, né, para os locais onde ele vai exercer, né, as suas funções fisiológicas, né, como produção de esteroides, e em sua grande maioria são produzidas a partir ali das VLDL. Então,
VLDL, dando origem à IDL, que origina a LDL, tá? E as HDL são lipoproteínas de densidade bem alta, né? São partículas pequenas também, compostas de 50% de proteínas, principalmente a ApoA1 e a ApoA2, né? Pequena parcela de ApoC e ApoE, 20% de colesterol e 30% de triglicerídeos. Então, basicamente, ela é muito mais proteína do que as outras, né? E essa lipoproteína, ela se divide em duas outras, HDL2 e 3, né? São distintas em tamanho, composição, densidade, né? E principalmente no que diz respeito à concentração das suas proteínas. Elas têm a função de carregar o colesterol até o fígado diretamente, ou vão transferir ali ésteres de colesterol para outras lipoproteínas, especialmente as VLDL. A HDL2 é conhecida como proteção, né, um fator de proteção contra a formação de aterosclerose. Aqui a gente tem um quadro resumo do que eu estou falando. Percebam em relação a tamanho, né? Quilomicron, VLDL, IDL, LDL e HDL, aqui em roxinho, né? A gente tem a composição proteica. Aqui, ó, em relação ao tamanho delas também. Aqui a gente tem a diferença entre os principais componentes, entre proteínas, fosfolipídios, né, triacilgliceróis, que são os triglicerídeos, e o colesterol, né? Então, quilomicrons vai ser composta em sua grande maioria pelos triglicerídeos, as VLDL com muito triglicerídeo também, logo em seguida com colesterol, então elas carregam uma concentração de gordura bem grande também. As LDL transportando principalmente colesterol, né? E com uma pequena quantidade de triglicerídeo, por isso não tem tanta capacidade de turvar o plasma sozinho, a turbidez, né, a turvação desse plasma vai ficar por conta das quilomicron e das VLDL, vão formar aquele aspecto leitoso, né? E a HDL com uma baixa concentração de colesterol, né, uma pequena concentração de triglicerídeos, uma concentração um pouco mais elevada de fosfolipídios, que são gorduras também, são lipídios também, porém constituintes de membrana, podemos dizer assim, são gorduras boas, tá? E uma grande concentração de proteínas. Isso faz com que a gente tenha, na verdade, um dito popular, né, um conhecimento popular de que HDL e LDL sejam conhecidos respectivamente como bom colesterol e mau colesterol. A HDL, o bom colesterol, e a LDL, o mau colesterol, ou colesterol ruim. Só que aí a gente tem o seguinte, bom, primeiro, elas não são colesterol, são lipoproteínas transportadoras de colesterol, né? Então a gente vamos começar a desmistificar esse nome. E da onde vem o bom ou ruim? Né? É pelo papel delas. Né? Aqui, na verdade, eu já incluí também a VLDL, né? Para que a gente tenha a diferença dessas três principais lipoproteínas, e essas três são avaliadas no lipidiograma ali no setor de análise, né? No setor de bioquímica de um laboratório de análises. Quanto menos densa for essa lipoproteína, maior a quantidade de triglicerídeo que ela carrega. Não que o colesterol seja uma coisa boa, mas entre colesterol e triglicerídeo, o triglicerídeo é quem vai ter aquela capacidade lá de tornar o plasma turvo, né? Então, a maior concentração dele vai causar maiores problemas. A VLDL é a de menor densidade, ela tem a densidade muito baixa dessas três aqui, tá? Ela tem uma densidade muito baixa, carrega muito triglicerídeo, então ela é muito ruim, né? O excesso dela vai provocar aquele quadro de lipemia. A LDL tem uma densidade baixa, né? Ela tem pouco triglicerídeo, mas ela carrega colesterol. Então ela deposita, né, o colesterol na corrente sanguínea, digamos assim. A HDL não, ela tem uma densidade alta e ela retira o colesterol do vaso sanguíneo. Daí a ideia de bom ou ruim. E essa aqui é uma dica relativamente recente, né, que circula aí pela internet, para diferenciar quem é bom e quem é ruim entre LDL e HDL. LDL, logo Deus leva. Se logo Deus leva, é ruim. HDL, hoje Deus livra. Hoje Deus livra, então é bom. Né? Então, é uma brincadeira, mas faz um certo sentido para a gente diferenciar quem é bom e quem é ruim. Então, em relação assim, à concentração de
colesterol, e aí especificamente falando do colesterol no nosso corpo, vai ficar na corrente sanguínea o saldo, né, do trabalho de LDL e HDL. Se a LDL, que é o colesterol ruim, né, ou é a lipoproteína que coloca o colesterol, né, ela deposita a gordura nos vasos sanguíneos, a HDL vai fazer o papel contrário, né? Então é por isso que ela é chamada de colesterol bom, porque ela remove, né, essa gordura que está em excesso. O que vai ficar de colesterol nos nossos vasos sanguíneos, portanto, é um resultado das duas. Eu costumo comparar o que a gente chama de colesterol total como se fosse o saldo da nossa conta bancária. O saldo da nossa conta bancária depende de quanto está chegando, quanto está saindo. Nesse caso aqui, é mais ou menos a mesma coisa. A concentração de colesterol total depende do quanto a LDL está depositando e quanto a HDL está retirando. Então, os riscos de problemas cardiovasculares vão estar associados às dosagens dessas lipoproteínas também. A gente não pode avaliar somente o colesterol total, a gente precisa avaliar o colesterol total e suas frações. Frações essas que são as lipoproteínas. Os triglicerídeos, né, ou triglicérides, são lipídios que circulam no nosso organismo também, né, e eles vão ser transportados no sangue, acoplados principalmente a uma proteína chamada VLDL, né, a principal transportadora desse tipo de substância no nosso sangue. Assim como o colesterol, né, o excesso de triglicerídeo ele está associado à deposição de gordura nos vasos sanguíneos e à formação de aterosclerose, né, aumentando aí então o risco de doenças cardiovasculares. Tá? Elas são ligadas à alimentação, né, os triglicerídeos são ligados à alimentação e capazes de armazenar energia. Né? Quando essa energia não é aproveitada pelo nosso organismo, né? Seja por excesso de ingestão, ou seja por não metabolização de forma adequada dos triglicerídeos, como existe, por exemplo, no sedentarismo, ele passa a se acumular. Né? Nem todo problema de lipídios está associado somente a excesso de alimentação. A gente pode ter situações metabólicas, né, onde você pode ter uma descompensação no seu nível de lipídios, e aí incluem triglicerídeos e colesterol, por questões, às vezes, até mesmo genéticas ou propriamente metabólicas. E existem processos onde você pode até não estar ingerindo gordura demais, mas como você também não está metabolizando, não está processando, ela vai se depositar. E o pior quadro é exatamente quando existe uma ingestão muito grande de gorduras e pouquíssimos processos metabólicos que vão fazer a quebra, né, dessas gorduras, o metabolismo dessas gorduras. Aí, esse é o pior quadro possível, né? O nível ideal de triglicerídeos no sangue é de menos de 150 miligramas por decilitro e é detectado através do perfil lipídico, né, um exame de sangue simples, como sendo parte do lipidograma ali. Aqui a gente tem um quadro de aterosclerose, né, que pode ser produzido aí por esse excesso de lipídios. E aqui é só um processo para que vocês vejam como é que vai acontecendo. Ó. Esse acúmulo de gordura, né, essa gordura começa a se depositar ali na parede dos vasos sanguíneos, né, e vai estreitando cada vez mais a passagem do sangue aqui. Só que depois de um tempo, essa deposição ela começa a calcificar. Ou seja, não só eu estou diminuindo, como eu ainda estou calcificando, né? Cimentando aquela gordura ali e diminuindo a passagem do sangue. Então, ó, aqui uma imagem em 3D para vocês verem. Isso aqui seria a passagem normal do sangue. Olha como que a gordura vem ficando. Olha o que ela faz no organismo, né? E aí pode chegar a entupir, né? A fechar por completo, cortar por completo o fluxo sanguíneo que existe na região, podendo levar a infarto, a AVC, né? E outros problemas cardiovasculares sérios também. Aqui é uma outra imagem em 3D mostrando a artéria cortada, ó. Tudo isso aqui seria deposição, e olha como que as hemácias ficam, né? Você vai acabar formando, depois de um tempo, coágulo. Além de você não permitir a passagem do sangue, você corta o fluxo sanguíneo, você gera ali trombos também. E o procedimento para reversão desse quadro, em casos mais severos, é se utilizar do cateterismo, né, vir com o catéter, né, e fazer a chamada angioplastia, né. O que eles mais fazem na angioplastia nessas situações é colocar o stent, né. Eles vêm com o catéter, né, e
colocam esse stent, né, para desobstruir esse vaso sanguíneo, tá? Ficaria uma coisa mais ou menos assim, ó. Aqui, ó, o catéter, esse aqui é o stent, né? Então, antes de colocar o stent, que é essa malha, né, que vai ficar aqui no interior do vaso sanguíneo, eles vão inflar um balão para poder abrir o espaço, né, retirar o que está obstruído. Inflou o balão, ele desinfla e o stent fica. Então, recupera, olha como é que estava o espaço para passagem do sangue, olha como é que ele vai ficar a partir de agora. Agora, esse procedimento, ele só vai ser bem, vai responder bem, né, ao procedimento quem mantiver uma dieta alimentar equilibrada, senão vai retornar à sensação inicial, vai retornar ao quadro inicial de entupimento. Então precisa ter uma dieta alimentar equilibrada, né? Em algumas pessoas vai ser necessário o uso de medicamento para reduzir ali a concentração de lipídios, né? Mas a dieta equilibrada é fundamental para evitar novamente o entupimento desses vasos sanguíneos. Falamos agora a respeito da colelitíase, né, que é conhecida também como cálculo biliar, né? Quando o colesterol e os sais biliares eles são produzidos em excesso, né, ou estão em excesso no organismo, pode acontecer precipitação dos grãos, né, desses componentes e formando pequenas pedrinhas, né, pequenos cálculos, o que dá início à formação desses cálculos biliares, cujo tamanho, composição, cor, formato vai ser variado dependendo da sua formação, do processo e principalmente do tempo em que eles vão estar lá, né? Então, a formação desses cálculos, ela está relacionada diretamente a fatores do próprio metabolismo, mas também pode estar relacionada a fatores hereditários, a fatores do próprio organismo, né? Fatores orgânicos e até mesmo a alimentação, né? Então, aqui, só para a gente se situar, tá a vesícula biliar, né? Aqui as vias biliares, né? Tanto a ligação com o fígado quanto com o restante do sistema digestório. Só para a gente relembrar, a vesícula biliar, assim como o fígado, como o pâncreas, né, como as próprias glândulas salivares, elas são consideradas estruturas anexas ao sistema digestório, porque elas participam do processo de digestão, mas o alimento não passa, né, por elas. O alimento em si, enquanto está sofrendo a digestão, não passa por elas. A vesícula ela vai servir para armazenar a bile que é produzida no fígado. Então, como a bile é formada ali pelos sais biliares e tem ali a presença do colesterol também, né, de tempos em tempos isso pode começar a se depositar. Normalmente ela vai se depositar aqui, ó, no fundo da vesícula, né, que pode ser um problema em longo prazo, dependendo do acúmulo desses cálculos, né, dessas pedras, ou então, um outro problema que pode estar relacionado é se um desses grãos aqui, né, na medida que a vesícula vai liberando a bile, começar a obstruir os canais, né? Tanto aqui na saída da vesícula, quanto na entrada para o intestino, quanto a obstrução até mesmo da passagem das enzimas pancreáticas lá para o intestino delgado. Então, pode gerar uma série de complicações no restante do sistema digestivo por um desprendimento desse grão, né, desse cálculo, né, e acabar obstruindo ali esses canais. Aqui a gente tem a imagem de uma vesícula, né, aberta, e todos os grãos que estavam no interior dessa vesícula. Então, de tempos em tempos, não é porque está no fundo que não vai causar problema, né? E aí, nos casos mais sérios, se faz a retirada da vesícula. Muitas pessoas acham, né, que a vesícula só vai servir para isso, né, só vai servir para formar a pedra, e aí a gente até tem uma brincadeira a respeito disso, mas não, ela é um local de armazenamento, né, da bile, né, então ela é extremamente importante porque ela é quem vai armazenar e quem vai liberar a bile lá para o intestino delgado, né, porém é um órgão que a pessoa consegue sobreviver sem, né, como eu disse nos casos mais graves, né, de litíase, que é da formação do cálculo biliar, vai ter que ser feita a retirada da vesícula. A pessoa não morre pela falta de vesícula, né? Mas ela vai precisar ali ter uma dieta alimentar um pouco mais equilibrada à medida que o fígado vai ficar sobrecarregado, porque ele perdeu a capacidade de armazenamento da bile, né? Que era justamente a vesícula. Normalmente,
ela é mais frequente em mulheres, né, ainda na idade fértil, pessoas que estão acima do peso ou perto dos 40 anos. Tá? Estima-se que cerca de 10% da população tenha, né, a formação ali de cálculo biliar ou complicações geradas pelo cálculo biliar. Ela pode ser tratada através de incisões, né, com auxílio de cânulas e câmeras para remover esses cálculos, né? E em casos mais graves, né, onde você tem a obstrução dos canais, tem que se fazer cirurgia. E a gente tem um mapa, né, mostrando todos os processos relacionados à colelitíase, né, as manifestações, pessoas que não vão sentir nenhum tipo de sintoma, pessoas que vão se manifestar como sintomáticas na forma de dor aguda contínua, com náuseas e vômitos, né, dor após a refeição ou dor com jejum prolongado, complicações, né, que pode se ter, como a colangite, a colecistite, até mesmo a pancreatite, tá? A coledocolitíase, tá? E diagnóstico, né, sendo feito ali também, né, através de ultrassonografia, né, o exame de imagem servindo para confirmar. O tratamento cirúrgico ou analgésico, nos casos mais graves, precisa se recorrer à cirurgia, né? Por complicação prévia, né? Casos de pacientes que podem ser assintomáticos. Nos casos sintomáticos, a cirurgia, principalmente nos sintomáticos agudos, né? A cirurgia muitas vezes é o caminho, né? Para que a pessoa não volte a sentir mais dores, tá? O tratamento com analgésicos, ele vai ajudar a reduzir a dor, né? Mas ele é paliativo. Se a causa é constante, essa pessoa em algum momento vai precisar fazer a cirurgia, né? Se foi a causa, se a origem do problema não foi somente alimentar, né? Às vezes a própria dieta alimentar ela vai ajudar em algumas situações a você reduzir ali a tua atividade biliar, porém, né, quando a situação já está bem complicada, a cirurgia vai ser muitas vezes a alternativa adequada. Vai ser ali a alternativa adequada. E os fatores de risco, né? Idade, obesidade, anemia hemolítica, cirrose, infecções e até mesmo fatores genéticos. A gente fala agora a respeito do lipidograma, né, ou perfil lipídico, que vai ser o conjunto de exames realizados no setor de bioquímica responsável por avaliar, né, a questão da concentração de colesterol, de triglicerídeos, das proteínas transportadoras dessas duas substâncias e principalmente o risco da concentração desses componentes associados à questão do sistema cardiovascular e ocorrência de infarto e AVCs, por exemplo. No laboratório, né, o que envolve o perfil lipídico, né, são as dosagens de colesterol total, das frações, né, que são as lipoproteínas, HDL, LDL e VLDL, e também dos triglicerídeos. Além dessas dosagens em si, são calculados alguns parâmetros, né, que vão avaliar a ocorrência ou a chance de ocorrência de problemas cardiovasculares relacionados aí ao excesso de lipídios na corrente sanguínea. Então, quando uma pessoa tem problemas associados ao excesso de colesterol, de triglicerídeos, a gente diz que essa pessoa tem uma dislipidemia. Então, sempre que vocês ouvirem esse termo, dislipidemia, é o aumento da concentração de lipídios, né, na corrente sanguínea, mediado principalmente pelo colesterol e dos triglicerídeos. Boa parte, né, desse excesso que a gente vem vendo ser cada vez mais frequente na população está associado à causa alimentar. Mas só para a gente lembrar, não é somente a alimentação que desregula a concentração de lipídios no sangue, tá? Existem fatores genéticos, fatores metabólicos também. Mas hoje, na população, né, a causa alimentar tem sido o principal fator promovente de dislipidemia, né? Então existem pessoas que às vezes vão se alimentar em excesso, né? Pessoas que às vezes não estão em excesso, mas vão se alimentar de forma errada, né? Vão substituir ali, por exemplo, refeições por lanches e lanches extremamente gordurosos ou com uma carga calórica muito grande, né? Isso tudo contribui ali para a modificação, né, dessa concentração de lipídios. E uma coisa que eu vou sempre comentar e vou sempre bater na tecla é o seguinte: o lipidograma ele é um dos exames que é muito solicitado, né, pelos médicos, assim como é a glicose, por exemplo.
né, como o exame de rotina, mas a população brasileira, em média, ela não tem tanto costume de fazer esses exames com tanta frequência. Né? Isso a média da população. Vocês podem até falar assim: ah, poxa, mas eu faço os meus exames regularmente, ali a cada 6 meses, ou no caso, por exemplo, de uma gestante, vai fazer ali no rastreio do pré-natal ao longo dos 3 trimestres, e ok. Mas se a gente considerar toda a população brasileira, em média, se vai muito pouco ao médico, a menos que esteja sentindo alguma coisa. E quando se faz um exame como esse, né, se faz ali entre 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano, e muitas vezes são encontradas alterações que, porventura, são tratadas como pequenas alterações. A pessoa fala assim: ah, encontrei uma alteraçãozinha no seu colesterol, ele está um pouquinho alto. Esse termo, assim, pouquinho, uma alteraçãozinha, né, dá uma ideia de que, então tá tudo bem, é pouca coisa, não vai me causar grandes problemas. Só que essa alteraçãozinha, né, não faz a pessoa ligar o seu sinal de alerta e mudar os seus hábitos alimentares. E aí, num próximo exame, quando ela vai fazer 6 meses, 1 ano depois, ela vai encontrar uma alteração severa. Então, toda e qualquer alteração que a gente encontra no lipidograma, ela deve ser levada em consideração e o paciente deve ser informado sobre isso, né? Não minimizar o efeito do que está sendo observado ali. O teu colesterol está um pouco acima do normal e está tranquilo. Não, não está tranquilo. Porque daqui a 1 ano pode não estar, daqui a meses pode não estar. Porque essa pessoa vai sair do consultório entendendo que tudo que ela está fazendo está bom, que está só um pouquinho, né? Então, né, não faz muita diferença se ela continuar comendo desreguladamente, né, como ela tá. Então, essa consciência é importante para que as pessoas tenham ali hábitos alimentares saudáveis, né, e principalmente se a causa não for somente de origem alimentar, se ela precisar fazer uso de medicação, por exemplo, que ela faça isso regularmente. Ainda em relação ao lipidograma, né, uma das coisas que a gente vai precisar considerar, né, na análise ou nas dosagens desse perfil lipídico é o preparo que o paciente vai ter, né, ou quais são as variáveis pré-analíticas que podem interferir nos resultados desse exame. Então, aqui falando de uma forma global, né, o preparo do paciente ele envolve ou envolveria, né, um jejum de 12 a 14 horas, a abstenção de álcool durante 24 horas antes do exame, porque pode ser um fator de interferência. E a última refeição, né, ela não deve conter alimentos ricos em colesterol e pode haver ingestão de água de forma normal, né? O material preferencial para análise é o soro, né? Então, o tubinho vermelho, preferencialmente, né? Ou o plasma colhido com heparina e não pode estar hemolizado. Esse é o padrão mais antigo, né, para dosagem de colesterol, de triglicerídeos e tudo mais. Só que recentemente, né, a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas fez uma normatização de determinação, né, em relação ao perfil lipídico e em relação à glicemia também, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre o perfil lipídico. Eles discutiram ou normatizaram, né, uma flexibilização desse jejum em relação às análises do perfil lipídico, né? E alguns fatores levaram eles a considerar todos esses itens. Primeiro, né, o estado de alimentação ele vai predominar durante a maior parte do dia, né? Então, o paciente ele vai estar mais exposto aos níveis de lipídios nessas condições quando comparado ao estado de jejum. Então, se a ideia é a gente avaliar risco cardiovascular, o jejum pode não ser um bom parâmetro, né? Principalmente um jejum de 12 horas. Né? Segundo fator, né? As dosagens no estado alimentado, né? Elas são muito mais práticas, né? Viabilizando melhor o acesso do paciente ao laboratório, né? Principalmente para as pessoas que trabalham, né? Ou abandono de horas, né, para que a pessoa vá ao laboratório, né, considerando que ela possa fazer isso em outras horas do dia, que não seja somente a parte da manhã, né. Terceiro item, a coleta no estado pós-prandial ela é mais segura em diversas situações, principalmente se a gente considerar, por exemplo, pacientes diabéticos, né, pacientes idosos, crianças, gestantes, cujo estado de jejum tão prolongado dessa forma pode acabar fazendo com que essas pessoas passem mal, né? Então, gera desconforto e aí a pessoa muitas vezes acaba se acidentando ou não conseguindo fazer os exames de forma correta. Quarto fator que foi levado em consideração, em relação ao colesterol HDL,
né, e ao LDL principalmente, você não tem tanta diferença assim se você avaliar o colesterol estando em jejum ou não, né? A diferença é muito pouca. Existe essa diferença, né? Mas ela pode ser ajustada nos valores referenciais. Você não teria uma mudança tão grande. Dos triglicerídeos, sim, né? Você teria uma variação significativa de alimentação ou não, mas que você também pode ajustar nesses valores. Né? E o jejum flexível para o perfil lipídico, né, ele consegue ampliar os horários de coleta. Né? Se a pessoa for fazer somente isso, por exemplo, ela não tem a necessidade de fazer só na parte da manhã. Tá? E aí, alguns desses parâmetros são calculados no laboratório, outros podem ser dosados. Então, depois dessa discussão toda a respeito da flexibilização, né, chegou ao seguinte: para colesterol total e as frações, se você for avaliar o HDL e o LDL por dosagem, que tem diferença, alguns laboratórios vão dosar e outros vão calcular por fórmula matemática. Antes não precisava de jejum, e agora também não continua, se for só esse. Para LDL calculado, antes o jejum obrigatório de 12 horas, agora alguns laboratórios têm e outros não. Triglicerídeo, a mesma coisa. Alguns laboratórios aderiram, outros não. Então, dependendo se aderiu ou não, o valor de referência muda. Eu não posso comparar, então, o valor de referência de um laboratório com o outro, tá? E aí ficou a critério do laboratório adotar ou não. Por que quando eu falo só em relação ao colesterol total, eu não tenho a necessidade do jejum? Porque ele vai medir o quanto de colesterol tá lá, né? O que ganhou ou perdeu durante somente aquele período de jejum, ele não vai ser tão interferente na minha análise naquele momento. Mas o triglicerídeo vai por conta da turvação que ele vai fazer no plasma. Aí, por isso, alguns laboratórios preferiram não aceitar essa flexibilização do tempo, tá? Então, a gente vai encontrar alguns laboratórios que aderiram, outros não. Mas lembrando que os valores de referência são diferentes para o jejum e para o não jejum. Em relação à dosagem de triglicerídeos, né, a gente vai seguir o método de espectrofotometria, né? Então existem kits diferenciados, né, mas basicamente eles vão funcionar nesse princípio: separar 3 tubos, branco, padrão e o tubo de amostra, que também pode ser chamado de tubo de teste. E aí a gente segue, né, o que vem escrito na bula do próprio exame. Né? Normalmente, né, o que vai variar um pouquinho talvez seja a quantidade do reagente que seja utilizado e tudo mais, mas o princípio metodológico é muito parecido. Né? O tubo de branco, ele vai somente o reagente do kit, o padrão, ele vai o reagente do kit mais a solução padrão que também vem no kit, e o tubo de teste ou amostra é onde a gente vai colocar o reagente do kit mais a amostra, né, do soro do paciente. Então, através desses 3 tubos, né, o branco a gente vai utilizar para calibrar a leitura do equipamento, o padrão vai servir como uma comparação, né, e a amostra é onde eu vou dosar de fato o que eu quero analisar. Né? Todos esses vão seguir o princípio de homogeneizar, né, colocar a amostra em banho-maria, né, por 37 graus, porque é a temperatura ideal para o funcionamento da reação, para que aconteça a reação, e ler, nesse caso desse kit especificamente, em 500 nanômetros. Tá? A estabilidade dessa cor ela dura cerca de 30 minutos, né? E para a gente achar o resultado final, se coloca, né, o valor da concentração que você leu do padrão, multiplica pelo valor que você encontrou na leitura do teu exame, né, da tua amostra, e divide isso pelo valor de leitura que você viu na concentração da solução padrão. E assim a gente tem a concentração no final do teste. Para triglicerídeo, os valores de referência são esses aqui. Lembrando que triglicerídeo, né, normalmente vai se usar o jejum ali de 12 horas. O valor desejável é inferior a 150 miligramas por decilitro. Limítrofe, né, entre 150 e 200, ou seja, o limite, né, da concentração de triglicerídeos ali no nosso sangue, já é considerado elevado de 200 a 499 miligramas por decilitro e muito elevado a partir de 500 miligramas. Os triglicerídeos, à medida que eles vão se acumulando no organismo, né, além de promover ali a aterosclerose, que é fator de risco para doenças cardiovasculares, ele começa a ter outras manifestações clínicas no corpo também, como, por exemplo, o chantelasma. São essas bolsas de pele
que podem se acumular na região dos olhos, dos cotovelos, dos joelhos, né? Além dessas manchas esbranquiçadas também na retina. E a mais conhecida de todas é a famosa gordura localizada, né? Que fica ali na região das nádegas, do quadril e também do abdômen, né? Aquela gordurinha que é mais difícil de se perder, por exemplo, mas que com uma boa reeducação alimentar associada à prática de atividade física, né? É onde a gente consegue eliminar. O excesso de triglicerídeo está diretamente relacionado à questão da turvação do plasma, né? Então, o triglicerídeo em excesso é quem vai promover esse aspecto leitoso. Ó, isso aqui seria o soro normal, ó, a coloração que seria adequada, né? E à medida que a gente vai aumentando a concentração de triglicerídeo, ele começa a ficar com esse aspecto leitoso, né? Às vezes um pouco mais turvo aqui, mais leitoso. E se a gente pegar somente a parte do soro, né, vai ficar esbranquiçado. Em algumas situações, né, a dislipidemia é tão grande que você consegue observar o soro com aquele aspecto quase cremoso, né, um sobrenadante bem cremoso, tamanha é a concentração de gordura ali naquela amostra. Então, são os triglicerídeos, né, carreados ali principalmente pela VLDL e pelos quilomicrons, que vão turvar o soro. Em relação à dosagem do colesterol, o princípio da espectrofotometria também se mantém, né? Separar 3 tubos, branco, amostra, né, ou teste e padrão, né? No tubo de branco só vai o reagente do kit, no tubo de amostra o reagente mais a amostra de soro, né, do paciente, e no tubo de padrão o reagente do kit mais a solução padrão que também está presente. Nesse tipo de kit, a gente vai usar para avaliar todo o colesterol, né, ou colesterol total, sem discriminar as frações, né, sem discriminar quem é HDL, quem é LDL, apenas o valor total do colesterol. E aí, como é sempre importante, seguir os princípios metodológicos daquele kit. Nesse kit aqui de referência, né, era para homogeneizar, né, bem a amostra, colocar em banho-maria, depois que você fez os procedimentos aqui de distribuição nos tubos, e ler os valores de absorbância, né, fazer a leitura no equipamento em 500 nanômetros, né, e para a gente chegar, né, a concentração final, né, para fazer o cálculo, dividir a absorbância do que você leu da amostra pela absorbância do padrão e multiplicar por 200, tá? E a partir daí você tem a concentração da sua dosagem. Então, esse é um dos tipos de kit. É importante a gente ter em mente que, dependendo do kit que o laboratório vai estar usando, o tipo de reagente que ele vai estar utilizando, o tipo de fornecedor, a gente varia um pouquinho em relação à quantidade, em relação ao procedimento metodológico, né? Então, muitas vezes o laboratório às vezes muda ali o tipo de kit ao longo das suas análises, e é por isso que é importante ler e a gente ter conhecimento sobre o que a gente está realizando, né? Não existe um padrão único para todas as dosagens. Esse padrão vai variar de acordo com o kit. Os valores de referência para colesterol total desejável inferior a 200 miligramas, limítrofe entre 200 e 239 e elevado já acima de 240 miligramas, né? Então, com risco maior aí de problemas cardiovasculares. Para colesterol HDL, também existe um kit específico para ele, tá? E lembrando que também vai ser diferente em relação ao fornecedor do kit de dosagem. Separar também branco, padrão e amostra, ou branco, padrão e teste, né? No tubo de branco, somente o reagente, no tubo de padrão, o reagente mais a solução padrão do kit, e o tubo de amostra, que aqui ele chama de sobrenadante, mas é a amostra. Sobrenadante por quê? Porque a gente vai estar usando o soro, que na verdade é a parte sobrenadante do sangue. Então, o soro mais o teu reagente, né? E aqui o cálculo que vai ser feito no final das contas para a gente chegar à concentração. Lembrando que esse cálculo é em cima de um tipo de kit específico e a forma de calcular pode variar entre os fornecedores. Valor de referência de HDL, né, desejável acima de 60 miligramas, né, isso indica um baixo risco de problemas cardiovasculares, e abaixo de 40 miligramas já é um alto risco de problema cardiovascular. Então, o colesterol HDL é o único que a gente vai enxergar dessa forma. Quanto maior, melhor, né, menos risco de problemas cardiovasculares.
e a fórmula de dosagem de LDL, né? Então, existe o kit para dosagem de LDL, alguns laboratórios vão usar esse tipo de kit para realizar a dosagem e outros vão preferir calcular. Então, para os laboratórios que preferem fazer a compra do kit para realizar a dosagem, né? Vai seguir, né, a bula, a metodologia do exame que está descrito ali, e para os laboratórios que vão fazer isso através de cálculo, existe uma fórmula matemática na qual a gente vai usar os valores de colesterol total e de HDL, né, e de triglicerídeos também, para chegar ao valor final. Mas na dosagem direta é só seguir os parâmetros do kit, também separando branco, né, padrão e amostra, que eles chamam padrão de calibrador, mas é a mesma coisa. Separar, né, as leituras e realizar de acordo com o procedimento metodológico daquele kit. Alguns vão fazer, então, né, essa metodologia direta e outros vão preferir calcular o valor. Lembrando que os laboratórios que fazem o cálculo têm, né, uma certa vantagem financeira, porque não vão estar realizando a compra do kit. Porém, né, estão estimando o valor de LDL, já que ele não está sendo ali dosado de forma direta, não é uma leitura precisa, né, do valor da substância que você está analisando. O LDL, né, como a gente já discutiu anteriormente, ele pode ser dosado ou ele pode ser calculado. Dosado ou calculado, os valores de referência são os mesmos, né? Então, o limite ótimo de referência para LDL é inferior a 100 miligramas. Desejável entre 100 e 129. Limítrofe entre 130 e 159 miligramas. Elevado de 160 a 189 e muito elevado acima de 190. O VLDL, né, que é o AVLDL, melhor dizendo, que é aquela lipoproteína que transporta triglicerídeos, tem como valor de referência normal entre 2 e 30 miligramas. Então, percebam que o valor de referência dela é bem mais baixo quando comparado aos outros, né? E já é considerado alto acima de 30 miligramas, pelo risco, né, de estar transportando mais triglicerídeo, né, e acabar contribuindo ali para uma condição de turvação do plasma, né, e até mesmo de aterosclerose. O VLDL ele é um parâmetro calculado no laboratório de análises, né? Então, a gente tem a chamada fórmula de Friedewald, né, que é utilizada, né, para cálculo tanto de VLDL quanto a LDL, quando os triglicerídeos não ultrapassam 400 miligramas. Se o valor de triglicerídeo for maior do que 400, essa fórmula não pode ser aplicada, porque vai dar erro, né? Alguns locais usam até, mas usam de forma errada. Essa fórmula foi pensada para valor de triglicerídeo até 400. Aí, como é que faz quando o valor de triglicerídeo ultrapassa 400? Como é que eu solto o valor de VLDL? O valor de VLDL ele não é obrigatório no lipidograma. Então, quando isso acontece, simplesmente não se coloca, né? E aí, são parâmetros que não vão ser adequados, né? Então, são parâmetros que não podem ser calculados devido ao estado da amostra. Ou existem fórmulas auxiliares, né? Outras fórmulas que foram surgindo ao longo do caminho, né? Que podem ser aplicadas aqui, tá? Para a gente achar o valor de VLDL, basta a gente dividir, né, o valor de triglicerídeo por 5. Então, eu vou fazer lá as minhas dosagens, colesterol total, HDL, triglicerídeo, e através desses 3 valores eu vou achar o valor de LDL e vou também achar o cálculo, né? Vou calcular o meu valor de VLDL. Então, para VLDL, eu vou pegar o triglicerídeo e dividir por 5, apenas. Então, aqui a gente tem um exemplo, ó. Um indivíduo do sexo masculino, 22 anos de idade, no laboratório foi realizadas as dosagens e chegou aos seguintes resultados. O colesterol total de 216, colesterol HDL de 63 e triglicerídeo 154. Para aí, o LDL foi achado mediante cálculo, que a gente vai ver daqui a pouquinho como que a gente chega, e o valor de VLDL também por cálculo. Para a gente achar VLDL, é só pegar o valor de triglicerídeo, aqui, ó, 154, e dividir por 5. 154 dividido por 5 dá 30,8, que já é um valor alto. Aqui eu botei os valores de referência, né? Acima de 30 já é alto, então ele já deu uma alteração. E a gente tem que ter cuidado com aquela, foi uma alteração, mas foi pequena, né? Então, pode ter sido um jejum mal feito? Pode.
mas depende de como a gente fala isso para o paciente, né? Depende de como isso chega como resultado do exame ao paciente. Se você virar para ele e falar que é uma alteraçãozinha, ele vai entender que está tudo certo, está tudo ok, né? E aí, de repente, numa próxima vez onde ele for fazer o exame, esse valor de VLDL já vai estar em 50. Então, a gente pode ali ligar o sinal de alerta já nas pequenas alterações. E para calcular o valor de LDL, né, também para triglicerídeo até 400, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. Colesterol total menos o valor de HDL menos o valor de triglicerídeo dividido por 5. Como assim? Através daqueles valores que a gente já tem, eu vou pegar o valor de colesterol total, vou colocar aqui. Pegar o valor de HDL, vou colocar aqui. E vou pegar o valor de triglicerídeo e dividir por 5. Depois eu faço uma subtração de todos esses valores e aí eu chego ao meu valor de colesterol LDL. Lembrando que essa fórmula só serve até para pessoas que tenham triglicerídeo até 400. Acima disso, não pode ser realizado dessa forma. Como a gente estava falando a respeito do cálculo de colesterol LDL, né, a gente pode usar essa fórmula, que é o colesterol total, menos HDL, menos o valor de triglicerídeo dividido por 5, ou eu tenho essa alternativa aqui de baixo, colesterol total, menos o valor de HDL, menos o valor de VLDL. Lembrando que o valor de VLDL é exatamente isso aqui, ó, o valor de triglicerídeo dividido por 5, né? Algumas questões, por exemplo, até mesmo em provas de concurso, podem trazer isso como pegadinha, né? Te dá lá o valor de colesterol total, o valor de HDL e o valor de VLDL. E aí, se você ficar com a fórmula de cima na cabeça, pensando em triglicerídeo, você vai falar, poxa, mas não tem o valor de triglicerídeo. Na verdade, ele já te deu o valor calculado, já te deu o valor pronto. Eu aconselho vocês sempre que a gente tiver que calcular valores, né, de LDL e VLDL, começa pelo valor de VLDL primeiro, porque aí você já tem uma conta a menos para fazer na hora de achar o LDL, é só substituir o valor que você já tem. Então, por exemplo, usando aquele exemplo anterior, né, a gente tem lá um indivíduo do sexo masculino, né, 22 anos de idade, com colesterol total de 216 miligramas, com colesterol HDL de 63 e o de triglicerídeos de 154. É o mesmo exemplo que a gente tinha no cálculo anterior de VLDL. Quando a gente calculou a VLDL, a gente precisou dividir triglicerídeo por 5. Essa divisão de triglicerídeo por 5, que foi esse aqui, ó, 154 por 5, dava 30,8. Tá? Então, eu já podia anotar esse valor e já usar direto, ou então, se eu partir do zero, eu faço a conta inteira. Mas vamos lá. Vou usar essa fórmula de cima aqui, ó. LDL igual a colesterol, que a gente vai chamar de CT, menos o valor de glicemia dividido por 5. Por que a gente faz essa separação entre parênteses? Para não dar a ideia de que você tem que diminuir tudo e dividir por 5 no final. E não é assim que acontece. É você fazer a divisão aqui por 5, anotar o valor em separado e depois subtrair todo mundo. Aí você chega no resultado certo. Então, de quanto é o meu colesterol total? 216. Eu vou e anoto aqui. De quanto é o meu HDL? 63. Eu vou e anoto aqui. Menos. De quanto é meu triglicerídeo? 154. 154 dividido por 5, eu vou e anoto aqui. Numa questão, né? Numa equação, o que a gente vai resolver primeiro? Divisão. Então, 154 dividido por 5 dá 30,08. Posso resolver esse aqui em separado também. 216 menos 63 dá 153. Então, ficou 153 menos 30,8, perdão, que é igual a 122,2. Olhando aqui os valores de referência, o meu 122,2 está aqui, ó, valor desejável. Para quem não entendeu, eu vou fazer um novo exemplo aqui. Deixa eu sair do modo de apresentação. E a gente tem um novo exemplo. Ó. Indivíduo do sexo feminino, 30 anos de idade. Traz os seguintes valores. Colesterol total 200, HDL 80, triglicerídeos 140. Aqui eu já coloquei a fórmula. Ó. Então vamos lá. De quanto é o nosso colesterol total? 200. Vou colocar aqui. Menos. Quanto é o nosso valor de HDL? 80. Coloquei aqui o sinal de menos.
menos triglicerídeo dividido por 5. Vou colocar aqui. Meu triglicerídeo aqui é 140 dividido por 5. 200 menos 80 vai dar 120. Menos 140 dividido por 5, que deu 28. No final das contas, o meu valor de LDL é 120 menos 28, que dá 92. Então, o meu valor de LDL aqui foi de 92 miligramas. E nesse caso, ele está num valor ótimo. A grande questão da gente utilizar fórmulas para fazer o cálculo de VLDL e de LDL está no fato delas só poderem ser utilizadas com valores de triglicerídeo até 400. E tem sido muito frequente, né, encontrar amostras no laboratório onde esses valores de triglicerídeo têm sido cada vez mais altos, né? A gente tem visto muitas amostras hiperlipêmicas, né, altamente lipêmicas, com os valores de triglicerídeo muito acima de 400, né? Acima de 400, vamos botar assim, 450, eu já não posso utilizar a fórmula para fazer o cálculo. Muito acima, aí piora absurdamente a condição, e aí mesmo é que não se pode utilizar, porque o erro no cálculo vai ser muito grande, né? Então, a gente já viu que numa situação para cálculo de LDL, a gente precisa ter ali o valor de triglicerídeo até 400. Caso não tenha, né, para você laudar um colesterol LDL desse paciente, ele precisaria ser dosado. E muitas vezes o laboratório não dispõe do kit de dosagem, já que ele costuma fazer tudo por cálculo, muitas vezes ele simplesmente não tem. E aí o que se faz numa situação como essa, né? Como que se lauda o exame desse paciente? É isso que a gente vai discutir a partir de agora. Aqui a gente tem, por exemplo, algumas imagens que foram retiradas dessa página, que é uma página muito legal até no Facebook, né? Que é a Tiro Jaleco. Ela mostra casos reais, amostras reais, né? Coletadas de pacientes ali do laboratório. Então, nessa amostra aqui, por exemplo, a gente tinha um paciente com colesterol de 328 e triglicerídeos de 4.123. Olha esse aspecto aqui. Olha esse caso de lipemia, na verdade, de dislipidemia, né, desse paciente. Nessa aqui, o paciente tinha 1.172 de colesterol e 2.832 de triglicerídeo. Olha a amostra. E nesse aqui, né, o paciente tinha triglicerídeo de 1.300. Né? Então, são valores muito grandes, muito altos, muito acima do valor de referência. E esse aqui é um caso chocante, não é do Brasil, mas só para a gente ter uma ideia do quanto a gordura pode afetar, né, no funcionamento do organismo. Né, essa foi uma reportagem da BBC, né, de 2019, né, de março de 2019, né, e eles chamam a atenção assim, ó, o homem cujo sangue ficou branco de tanta gordura. Esse paciente, né, ele tinha uma taxa de triglicerídeo, né, de lipídios, né, tão alta, que eles tentaram um procedimento, né, que consistia em remover uma parte dessa gordura através de um equipamento, de uma máquina. Só que o caso desse paciente era tão grave, que a máquina entupiu várias vezes ao longo do processo. E o que eles tiveram que recorrer foi um procedimento de retirar uma parte do sangue desse paciente e fazer uma transfusão sanguínea nele até limpar, né, de certa forma, o sangue dele, até um ponto onde fosse possível fazer essa retirada, né? E aí os comentários na época era, caramba, como que esse paciente sobreviveu, né? Já que com triglicerídeo alto existe um grande risco de problemas cardiovasculares, e existe mesmo, né? Então a sobrevivência, ela é algo muito raro numa condição enquanto essa, né? Então esse é um caso extremo que no final das contas acabou dando certo, né? O procedimento, mas que não deve chegar a essa condição, porque é uma condição muito arriscada. Falávamos a respeito, então, das amostras hiperlipêmicas, né? Então, quando o valor de triglicerídeo ele ultrapassa os 400, a gente não pode usar a fórmula padrão, né, de cálculo de LDL e VLDL. Então, como é que a gente faz numa situação como essa? Existem outras fórmulas, como essa que está sendo representada aí,
que considera outros parâmetros ou outros valores para poder chegar ao resultado, né, de LDL, por exemplo. Então, aqui, essa fórmula, ó, LDL seria igual ao colesterol total menos o HDL menos o valor de triglicerídeo dividido por X. Né? Então, não teria mais aquele valor 5, né, que era o valor para qualquer resultado. E aqui, esse X, ele é um valor tabelado. Então, dependendo da quantidade de triglicerídeo que existe nessa amostra, ele pode ser entre 3,1 a 11,9. Então, é uma tabela, não é um valor que precisa ser decorado, mas o laboratório precisaria dispor dessa tabela para o técnico olhar, observar, né? E mediante a concentração de triglicerídeos que ele encontrou na amostra do paciente, ele descobriria o valor de X olhando nessa tabela e aplicaria esse valor na fórmula para achar o resultado final. Mas a gente tem algumas questões aí envolvendo essa nova fórmula. Uma, seria um ponto positivo, né, se ela fosse uma fórmula mais conhecida, né, mais batida, e que você pudesse ter uma facilidade muito grande em não ter que ficar olhando valores tabelados ali, porque vai depender muito, as concentrações são muito variáveis de um paciente para outro. Ponto positivo, você consegue usar essa fórmula tanto para triglicerídeos acima de 400 quanto para abaixo de 400. Então, você não precisaria usar duas fórmulas diferentes. Mas a fórmula de Friedwald, ela já é muito conhecida, extremamente conhecida, né? Então, muitos lugares simplesmente não vão usar essa fórmula nova. Mas se não usam a fórmula nova, como é que eles vão fazer para liberar o resultado final? Né? Como que sai no laudo final, já que a fórmula de Friedwald eles não vão poder usar, porque o triglicerídeo está muito acima do valor de 400. Eles vão liberar o resultado de colesterol total, porque foi dosado, de colesterol HDL, porque foi dosado, de triglicerídeo, porque foi dosado. Se o laboratório dispor do kit de dosagem de LDL para essas ocasiões, ele vai poder dosar o LDL. Se não, né, e ele não vai aplicar outra fórmula para não ficar valores discrepantes no laboratório, o que ele vai fazer? Ele não libera o resultado de LDL, mas ele vai liberar um resultado chamado não HDL, que a gente vai discutir daqui a pouquinho o que é. Então, ele vai soltar o laudo com colesterol total, HDL, triglicerídeo, colesterol não HDL, e o valor de VLDL ele não vai dizer. E vai colocar lá no final do laudo isso aqui, ó, prejudicado pelo aspecto da amostra. Ou seja, não dá para eu calcular, porque simplesmente eu não tenho parâmetro para isso. E o colesterol não HDL é toda a fração do colesterol restante, né? A gente viu que o colesterol total ele é formado pelas frações. Então, aqui eu vou retirar o valor de HDL. Tudo o que me sobra é não HDL. Nesse não HDL estão os valores de LDL e de VLDL. Então, eu posso calcular de duas formas. Meu não HDL vai ser o valor de colesterol total menos o valor de HDL, ou eu posso somar valores de LDL e VLDL caso eu já tenha, tá? Então, vou dar um exemplo prático para vocês. Se o colesterol total de uma pessoa for de 150 e o colesterol HDL dela for 50, o valor de não HDL vai ser 100. Como assim? Ó, colesterol total, 150, menos os 50 de HDL. Tudo o que me restou foi o 100. Esse 100 está dividido ali entre VLDL e LDL, mas numa amostra daquelas que eu não consigo dosar, eu não consigo dizer quanto eu tenho. É diferente de, eu tenho um valor tudo normal, tudo certinho ali, e eu quero só descobrir quanto é o meu colesterol não HDL, por curiosidade. E eu já tenho lá os valores de LDL e VLDL. Para eu descobrir o não HDL, é só somar os dois valores. Então, são duas formas diferentes. Ó. Aqui, né, supondo que meu VLDL seja 20 e meu LDL 80, soma os dois, vai dar 100. Exatamente igual nos dois casos. Aqui, nessa situação, eu já sei tudo a respeito do paciente. Se eu não soubesse esses valores, eu laudaria somente o não HDL. A gente usa os índices de lipídios, né, para avaliar como está o perfil lipídico do paciente, mas a gente pode ter outros índices associados em relação aos lipídios, a distribuição desses lipídios e aos riscos de problemas cardiovasculares pelo excesso de gordura no organismo. Lembrando que uma pessoa não vai ter problema cardiovascular só
por excesso de gordura. Não dá para eu dizer que todos os infartos e todos os AVCs que acontecem por excesso de gordura. Existem N outras causas para que isso aconteça. Mas que uma pessoa com excesso de gordura no organismo, ela tem um risco maior de sofrer problemas cardiovasculares, isso é uma consequência, isso é uma realidade, tá? Então, além de todos aqueles valores que a gente já viu que existem no lipidograma, existem dois índices, né, que vão considerar ali colesterol total, LDL e HDL, que vão associar a concentração de colesterol que existe nessa pessoa ao risco de problemas cardiovasculares, tá? Esses índices são chamados de Castelli-1 e Castelli-2. O Castelli-1, ele considera o valor do colesterol total dividido pelo valor de HDL. O valor de Castelli-2, ou índice de Castelli-2, ele é a razão, né, a divisão do LDL pelo HDL. Então, para eu descobrir Castelli-1, eu pego o colesterol total, divido pelo HDL. Para eu descobrir o valor de Castelli-2, eu pego o valor de LDL e divido pelo valor de HDL. Existirá risco de problema cardiovascular quando o índice de Castelli-1 for maior do que 4,4 e quando o índice de Castelli-2 for maior do que 2,9, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem alguns exames, né, alguns valores de um paciente hipotético, onde o colesterol total é de 276, HDL de 32, triglicerídeo 354, LDL 173 e VLDL 70,8. Então, aqui, ó, só pelos valores, se a gente lembrar lá um pouquinho dos valores de referência, a gente já sabe que está bem alto. Mas vamos calcular o Castelli. Vou pegar o valor de colesterol total, que é 276, e dividir pelo HDL, que é 32. Né? Então, além dele estar com isso aqui muito alto, o HDL está bem baixo. Mas, dividindo um pelo outro, né, 276 por 32, chegou a 8,6. Vamos lembrar o valor de referência de Castelli-1? 4,4. Então, aqui, ó, 8,6. Esse paciente tem um extremo risco de problemas cardiovasculares pelo excesso de gordura. Castelli-2 do mesmo paciente. Vou pegar o valor de LDL e dividir pelo valor de HDL. Então, vou pegar 173,2 e dividir por 32. 5,4. Esse é o resultado dessa divisão. Vamos ver o valor de referência, 2,9. Então, tanto em Castelli-1 quanto em Castelli-2, esse paciente está com grande risco de problemas cardiovasculares. Eu tinha necessidade de fazer o Castelli para saber que ele tem problemas, né, ou está mais suscetível a esses problemas. Se a gente olhar pelos valores, ó, o triglicerídeo tá alto, né, o valor de HDL está baixo, a LDL está bastante alta e principalmente a VLDL está muito alta. Né? Então, a gente tem aqui um paciente que, pelos resultados, né, intermediários, a gente já tem um grande risco ali de problemas cardiovasculares, mas os Castelli vão evidenciar isso de uma forma melhor. Então, basicamente, no meu lipidograma, eu vou ter as seguintes análises, né? Considerando ali parâmetros que são dosados e parâmetros que são calculados. Colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL. Pode ter, né? A grande maioria dos laudos hoje traz o colesterol não HDL também, VLDL, triglicerídeos e os índices de Castelli-1 e Castelli-2. Esses são os componentes de um lipidograma.